Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Confesso que eu estou bastante nervoso, trêmulo, mas eu me conforto porque um dos fundadores do presbiterianismo, John Knox, ele falava que ele não temia o diabo, mas toda vez que ele subia ao púlpito, as pernas deles tremiam para falar das santas e sagradas escrituras. E comigo não está sendo diferente. Deus trouxe uma mensagem ao meu coração, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, o verso 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11 ao 12. Amém? Diz assim na minha tradução: Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu gosto da tradução da NVI, que deu, na parte que fala deu poder, você vai conferir e fala deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Pode tomar o seu assento. A palavra que Deus trouxe ao meu coração, sabemos que filhos têm direitos, deveres e principalmente limites, mas hoje a graça do Espírito Santo vai trazer o direito que nós temos sobre o reino espiritual concedido por Jesus. Algo que eu costumo falar quando tem a aula do batismo é que todos os filhos de Deus são criaturas, mas nem todas as criaturas são filhos de Deus. Isso tem que ter isso tem que ser muito latente dentro de nós, porque com certeza você já conheceu alguém que fala, olha, se tal pessoa não for para o céu, eu não sei quem vai. Uma pessoa boa, caridosa, humilde, uma pessoa que se doa. Só que se ela chegar perante o juiz sem ter confessado, sem ter crido, todas as boas obras para Cristo são como trapo de imundícia, não valeu de nada, ela não vai herdar o reino dos céus, porque quem herda o reino dos céus são os filhos de Deus, e esse é um dos direitos que nós vamos falar aqui. Eu coloquei em três aspectos, em três pautas, em três temas. A primeira é a vontade de Deus em nós. Sabemos que Deus tem um único plano para mim e para a sua vida. Mas quando o homem ele peca ou ele se desvia, o Pai faz uma manobra de reconciliação para o plano original. Não tem plano B, não tem plano C, existe o plano original. E com o nosso erro ele faz manobras de reconciliação para voltarmos para o plano original que ele fez desde o início da criação. Lemos quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito e recebeu no Monte Sinai a Torá, que na sua época não era somente como nós temos hoje as escrituras, as palavras de Deus, mas também era a Constituição, onde tinha suas leis civis, cerimoniais, judiciais. Então, quando Cristo, prefigurado por Moisés, libertou o povo do Egito, o Pai começou a colocar essas leis, porque ele era um povo que não conheciam, eram escravos há mais de 400 anos, e eles não tinham noção do que era lei, porque eles só eram oprimidos. E a vontade de Deus, há pessoas que dizem, e eu gosto de quem diz isso, só não sei quem diz, fala que você quer entender o propósito de Deus? Volte do início. Você quer entender o plano de Deus para mim e para a sua vida? Volte ao início, volte ao Éden. E nós vemos que numa dessas leis que Deus falou a Moisés, que se encontra em Números, capítulo 15, do 38 e 40, diz assim: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas
e ponha um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Numa época onde o Pai estava aperfeiçoando essa geração, Ele colocou essa lei para que toda vez que um israelita colocasse essa túnica, colocasse essa capa, e ele olhasse e visse as franjas, ele se lembrasse: eu não posso pecar. Ele olhava: eu não posso mentir. Ele olhava: eu não posso desrespeitar. Ele olhava aquela franja e lembrava, era como um sinal, uma santidade ao Senhor, como a Escritura diz. E isso veio perambulando até nós, porque essa era a forma deles se lembrar do mandamento do Senhor. Tudo o que eles tinham era um ato externo. Eles não conseguiam, eles não eram impressos dentro do coração deles, como diz em Ezequiel. O coração deles eram de pedra. Então Cristo tinha que usar uma maneira que talvez eles entendessem. E essa foi a linguagem que o Pai usou. Franjas, bordas, para que eles se lembrassem de quem eles são pertencentes. Mas essa não era a vontade do Pai. Ali foi uma manobra. Foi algo que o Pai usou para trazer o seu povo ao plano original. Porque lemos em Jeremias 31, 33, que diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscrevereis. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então no começo, eles colocou as vestes para que se lembrasse que eles deveriam cumprir os mandamentos. Depois o Pai já veio revelando que eles se lembrariam dos mandamentos não pelas vestes, mas sim pelo o que estaria na mente e no coração. Porque o plano original de Deus nunca foi uma lista do que pode e do que não pode. Deus, Ele não quer que você pergunte: pastor, eu posso fazer isso? É certo fazer isso, sim ou não? Eu posso fazer isso, sim ou não? Porque o nosso relacionamento com Deus não são regras de sim e não, mas o que lhe agrada e o que não lhe agrada. E quando nós temos essa lei impressa dentro de nós, nós entendemos qual é a vontade de Deus. O apóstolo João fala assim: vós tendes a unção dos santos, e vós sabeis todas as coisas. E decorrendo, como eu disse, o plano original não era esse. Em Êxodo 19, de 5 a 6, diz assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. São estas palavras que você falará aos filhos de Israel. O plano de Deus nunca foi que uma tribo só pudesse cultivar a presença de Deus. O plano do Pai nunca foi que apenas uma linhagem poderia entrar na presença. Nós vimos que na rebelião, no deserto, apenas a tribo de Levi, que ficou do lado de Moisés, e ela foi recompensada como uma parte de Deus. E na construção do tabernáculo, irmãos, só poderia servir a Deus quem fosse da tribo de Levi. Quem fosse da tribo de Levi poderia não somente cuidar da casa de Deus, mas somente da tribo de Levi, da linhagem de Arão, poderia entrar ser o sumo sacerdote e seu sacerdote. Nós vemos que Cristo, Ele resgatou. Cristo, Ele colocou em nós aquilo que o Pai planejou. O Cristo é a concretização daquilo que o Pai já tinha pensado, já tinha imaginado. E nós vemos isso concretizando a nós, porque essas palavras que eu li até agora estavam cativas ao povo de Israel, estavam cativas ao povo que foi tirado do Egito. Mas quando o apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta, 1 de Pedro 2:9, diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a luz. Então, há uma concretização. Há algo que é impresso dentro de nós que a gente não consegue compreender na plenitude, mas entendemos. Porque antes, a gente só poderia se lembrar, quando eu digo a gente, o Israel antigo,
das leis do Senhor através das suas vestes. Só poderia entrar na presença de Deus aquele que era da linhagem de Arão, aquele que era da tribo de Levi. Mas Cristo reverteu o quadro, quando por meio das escrituras, dos profetas, eles apontavam, porque tudo o que foi escrito, o apóstolo Paulo diz para nós que foi escrito para convergir, agrupar em Cristo. Todas as festas, todos os mandamentos, tudo aquilo que foi escrito ao Pai, tinha uma simbologia para colocar Cristo no centro. A Bíblia fala que nele é a plenitude de todas as coisas, que tudo aponta para ele. Nós lemos que quando Cristo, ele padeceu por mim e por você, ele concretizou aquele plano do Pai. Aquele plano que tinha de ser todos um sacerdote, ele é concretizado para mim e para você. Porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que ser da linhagem de Arão, tinha que ser hebreu de hebreu. Eu creio que aqui não tem nenhum da linhagem de Arão. Eu creio que aqui não tem nenhum hebreu de hebreu. Então nós nunca poderíamos acessar a presença do Pai. Mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, todos nós temos o acesso, todos nós temos a lembrança do que é certo, do que agrada e do que não agrada ao Pai. Porque Jesus Cristo resgatou, Jesus Cristo foi a manobra de reconciliação para o plano original. Nós não precisamos de vestes, não precisamos de franjas, de cordões para nos lembrarmos do que agrada e do que não agrada a Deus. Porque quem tem o Espírito Santo dentro de si, vai se lembrar, vai entender e vai compreender. Essas são as palavras de Jesus quando ele fala em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disse. Então para nós não há mais muros de lamentações. Vocês já devem ter visto que os judeus chegam na frente do muro da lamentação com aquela cordinha e fica balançando a cabeça. Tem um motivo, porque aquilo é algo exterior, mas Cristo internalizou aquilo que o Pai sempre quis que estivesse dentro de nós, porque lá no começo era dessa maneira. Quando você quer entender o que o Pai quer, o que Jesus quer, volte para o começo. Não foi isso que ele explicou aos fariseus quando falaram acerca do casamento? Quando falaram acerca do divórcio, ele falou assim: não vistes que o Pai criou Adão, criou o homem e a mulher? Então eu compreendo e entendo que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todo o plano do Pai foi concretizado. E hoje nós não precisamos de roupas para nos lembrarmos de santidade, porque quem é filho tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o discernimento do que agrada, do que não agrada. Mas você tem que estar sensível, porque a Bíblia fala em Provérbios 20, 27, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. O que isso quer dizer? Que o Pai, ele pode sim falar de uma maneira audível, ele pode falar através de um sonho, mas a maneira mais comum que ele fala é com uma testificação interior. Sabe aquela, eu tive a impressão que... Aí muitas pessoas, qual que é o erro? Mas será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou viajando? Será que foi o Pai que disse isso? Ah não, eu estou achando que é coisa da minha mente. Mas se você está cheio do Espírito Santo, é coisa da sua mente. Porque o Espírito Santo está moldando a sua mente. O Espírito Santo está levando a sua mente cativa até Ele. Então quando você tem uma impressão no seu espírito, confie que não é coisa da sua cabeça carnal, mas é algo que o Espírito colocou dentro da sua mente. Por isso que a sensibilidade à voz do Espírito Santo é que nós temos que ter hoje. Tanto o direcionamento da Bíblia, quanto aquele plano personalizado, aquele plano específico. Esteja sensível à voz, que você entenderá, que você poderá progredir no Senhor. E eu vejo... Deixa eu tomar um golinho de água, que já a garganta está seca, gente. Estou nervoso. Eu vejo um versículo que eu vou ler agora, que infelizmente, eu não concordo com alguns pregadores, a maneira que eles trazem. Em Hebreus 10, diz assim, do 19 ao 21. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Eu vejo alguns pregadores pegar esse versículo e distorcerem. Falar, olha, você tem que entrar com ousadia, não peça um Fusca, peça uma BMW. Entra com ousadia, não peça uma casinha, peça uma mansão. Porque a Bíblia está falando que você tem que ser ousado. Não peça uma motinha, não peça uma motona, sabe? Distorcem totalmente o contexto dessa ousadia. E nós entendemos essa ousadia através do que o próprio escritor de Hebreus diz. Essa leitura é um pouquinho longa, mas a gente tem que fazer essa construção e vocês vão entender no final. Do 1 ao 7 diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhe. Ora, depois que foram feitas todos esses preparativos, os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote entrava sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que ofereça por si e pelos pecados da ignorância do povo. Aqui o escritor de Hebreus falando como que funcionava no templo antigamente, que foi colocado pelo Pai, mas toda essa simbologia se cumpriu em Cristo. Coisas que o judeu hoje não entende, por isso que eles rejeitaram a ele. Que funciona da seguinte maneira: os sacerdotes são da tribo de Levi. O sumo sacerdote tem que ser alguém da linhagem fiel de Arão. O único que poderia entrar no Santo do Santo era o sacerdote que veio da linhagem de Arão. Então a construção do templo, vou trazendo de lá para cá, era o Santo do Santo, onde somente uma pessoa poderia entrar uma vez ao ano, e essa pessoa tinha que ser habilitada por Deus, da linhagem de Arão, hebreu de hebreu. O segundo era o Santo Lugar. Ali ficavam os levitas e os sacerdotes, que também eram da tribo de Levi. Outros não poderiam acessar ali. Temos para fora o pátio. O pátio é onde foi que Jesus entrou e socou o chicote lá que o pessoal estava vendendo as coisas. Porque era comum, o costume deles, ficarem pessoas ali para venderem, porque os judeus eles vinham de muito longe. E talvez quando chegassem lá, a oferta deles estavam machucadas, danificadas, e isso não poderia ser oferecido. Então entrou num consenso, assim diz as tradições, que ali poderia vender. Mas eles extorquiam, era algo que eles faziam como covil, não para ajudar o meu irmão de longe, mas para eu ganhar em cima do meu irmão que vem de longe. Por isso virou um comércio, porque não era mais uma ajuda. E além desse pátio onde ficavam os judeus, existia um outro pátio chamado Pátio dos Gentios. Esse Pátio dos Gentios, se pudéssemos voltar, todos nós, numa máquina do tempo, lá hoje, era onde nós ficaríamos no dia do sacrifício, que era uma vez por ano, chamado de Yom Kippur. Então nós estaríamos aqui, enquanto todo o sacrifício, toda a glória estaria lá. E nós estaríamos aqui e tínhamos que ver de longe, porque os estrangeiros, alguns acreditavam, criam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, então eles se convertiam, mas como eles eram impuros e a lei não deixava eles se misturar, eles ficavam lá no outro pátio. É isso que o hebreu está falando, é isso que o escritor de Hebreu está tratando conosco. Mas veio alguém que não respeitou essa triagem. A Bíblia fala de um rei chamado Uzias, que se encontra no segundo livro de Crônicas. Eu vou voltar aqui, tá, gente? Só para dar o fecho. No segundo livro de Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 20, diz assim: mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, o seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias. Eles disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão.
que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe dará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ele tinha um incensário na mão para queimar o incenso. No momento em que a casa do Senhor, no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Era isso que acontecia quando alguém que não tinha autorização entrava. E o pai ainda foi bastante bonzinho com ele, porque houve aqueles que ofertaram fogo estranho e eles foram fulminados. Ali com esse rei, ele se ensoberbeceu. A Bíblia fala que Deus levantou esse rei, e esse rei foi ganhando poder, notoriedade, um homem com grandes estratégias militares, trouxe renovo, projeto para o povo de Israel. Mas houve um momento em que aconteceu com ele aquilo que não pode acontecer na minha e na sua vida, que é o orgulho adentrar o nosso coração. Quando o orgulho entra no nosso coração, nós afastamos Deus, porque nos tornamos autodependentes. E todos aqueles que são autodependentes não tem nada que Deus possa oferecer, porque afinal de contas você já tem tudo, né? Então ele não precisa lhe oferecer nada. Mas quando nós voltamos aqui, que o pai foi bastante bonzinho com ele, benigno, que não matou ele ali na hora, aquilo assustou ele. A Bíblia fala que até ele se apressou em sair de lá por causa da lepra que estava. E o que eu consigo compreender é que quando Cristo morreu no madeiro por mim e por você, quando nós, gentios, estrangeiros, lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós que estávamos aqui no pátio podemos entrar correndo e não sermos fulminados aqui na presença do Pai. Quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, não há lepra na presença do Pai. A glória vai se estender sobre nós, porque quando o Pai olha para nós, Ele vê Jesus. Esse é o ato ousado que eu e você fazemos, porque toda vez que nós nos ajoelhamos e clamamos ao Pai, Ele olha para nós. Ele poderia nos fulminar, porque que ousadia é essa? Quem és tu? Mas quando Ele olha para ti, Ele vê Jesus Cristo, Ele vê o sangue do Cordeiro, Ele vê aquela marca que os hebreus colocaram no batente das portas. Ele falou, não, esse eu não posso fulminar, esse é meu. Esse é um direito que Cristo resgatou para mim e para você. O plano original, a manobra de Jesus Cristo, nos colocando na presença do Pai. Esse é o ato ousado. E sabe o que mais? A Bíblia fala que o sacerdote entrava uma vez por ano. E diz as tradições que quando ele entrava, amarravam-se nele uma corda com um sino. Porque caso ele fosse fulminado, ninguém era doido de entrar lá e ser fulminado de novo. Então eles puxavam o sacerdote. E hoje, nós não precisamos de vestes, nós não precisamos de franjas, não precisamos ser da linhagem de Araão, não precisamos ser hebreus de hebreus, porque um homem, uma divindade, morreu por mim e por você. Ao terceiro dia ressuscitou, e ele está falando, use e goze plenamente dos direitos que eu lhe dei. Então entre com ousadia. Você pode orar ao Pai, entrar na presença do Pai em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu lembro quando eu trabalhava de vigilante, andando de moto, orando, eu falei, como é possível? Aí eu lembrava da obra de Cristo, porque lendo o Antigo Testamento era impossível. Nunca que eu e você poderíamos estar rendidos aos pés de Cristo, porque isso era somente a um homem de uma linhagem real. Mas o Pai transformou isso e nos colocou na presença dele. Isaías 42:6 diz assim, eu, o Senhor, chamei você em justiça. Ele está falando de Jesus. Eu tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você o mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios. O mesmo Isaías diz assim, eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Aquele povo que assistia o sacrifício uma vez por ano, longe, distante da glória, da nuvem que envolvia, da Shekinah que descia, hoje nós podemos acessar, e nós sentimos aqui no nosso culto de celebração esse poder, e o mais importante é que esse poder não nos mata, esse poder nos fortalece. E isso não é mérito meu, não é mérito seu, mas é mérito de um homem chamado Jesus Cristo. É sobre Ele, é tudo sobre Ele.
porque tudo converge na pessoa de Cristo. Agradeça a Ele por você não ter que usar franjas e bordões para se lembrar, porque está impresso na minha mente e no meu coração. Agradeça a Jesus por você não ser fulminado quando entrar na presença do Todo-Poderoso, daquele que mede os céus com os palmos, daquele que pega todas as águas da nossa terra com uma concha das mãos, daquele que pega todos os montes, e a Bíblia fala, coloca numa balança e para ele é pó. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse é quem estende a cortina dos céus, é esse quem puxa e fala, eu fiz tudo isso para vocês, desfrutem, porque os méritos estão na pessoa de Cristo. O véu se rompeu, Mateus 27:10, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. No Antigo Testamento, a Bíblia fala do véu que separava o santo do santo do santo, mas também havia um véu que separava o santo dessa parte onde os judeus ficavam. Ambos dos véus foram rasgados do quê? De cima a baixo, porque a obra é dele, a obra não é nossa. Então nós temos que glorificar, temos que entrar, encharcar as nossas vestes no sangue e correr. Você vai passar o pátio do gentio, o pátio do judeu, o santo, e vai se entrar no santo do santo. Essa é a ousadia. Não fique pensando em bens materiais, não que não seja, o Pai entende da nossa necessidade. Mas esse não é o ato ousado que ele proclamou para mim e para você, e sim a presença. Ele fala, seja cheio, se derrame, há um lugar na minha presença onde não há críticas, há um lugar na minha presença onde não há deveres, há um lugar que o seu coração pode se quebrantar, que você possa se derramar, onde você vai estar envolvido com a minha glória, onde os meus santos anjos vão estar em volta. E esse lugar não é mais um lugar físico, tá? Não se retém apenas ao seu quarto, mas onde você exercer fé e falar com o Pai, lá Ele estará contigo. Essa é a promessa, esse é o meu e o seu direito. Efésios 2:19 diz assim, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fomos feitos filhos de Deus, somos da família dele. O terceiro tópico que Cristo colocou no meu coração para falar é sobre a herança da salvação. Gálatas, no capítulo 4, do verso 3 ao 7, diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados ao rudimento do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro. Romanos 6:33, muito conhecido no nosso meio, porque o salário do pecado é a morte. Alguém sabe a continuação desse versículo? Exato, mas o dom gratuito de Deus é salvação em Cristo Jesus. A partir dessa vírgula, é o que vamos trabalhar aqui agora. O dom gratuito de Deus é a herança da salvação. É a herança dos salvos, que mais uma vez, o céu não são para pessoas boazinhas, o céu não são para as pessoas que fazem a boa obra aqui, o céu são para aqueles que o aceitaram, aqueles que creram que ele veio. Mas não é um só crer, porque às vezes achamos, eu creio que Jesus veio. É se identificar com a morte dele. Porque na teologia traz os três estágios da fé, que é identificação, apropriação e confissão. A identificação, eu me identifico que eu sou um pecador. Eu me identifico que eu preciso de uma regeneração. Eu me identifico que Cristo morreu por mim. Quando Paulo fala que ele está crucificado com Cristo, ele não está falando que ele estava no mesmo madeiro. Ele não está falando que estava na mesma cruz no mesmo tempo. Mas ele fala que espiritualmente ele foi crucificado junto com Cristo. E o mesmo apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos que ele está escondido com Cristo. Quando o Pai olha para nós, ele vê Jesus na nossa frente porque nós estamos escondidos nele. É isso que ele está tratando. Então a identificação, me identifico como pecador através das Escrituras, através do agir, do convencimento do Espírito Santo. O segundo ato, a identificação. A Bíblia fala para quê? Toma posse da sua vitória. Quando nós nos identificamos com Cristo,
Eu tenho que tomar posse de tudo aquilo que ele fez. Não é um só crer, eu creio que Jesus veio, eu creio que Jesus salva, eu creio sim que Jesus faz tudo isso. Mas você se identificou ao ponto de trazer isso para si? Porque o tomar posse é trazer para dentro do seu coração. A Bíblia fala que tem que crer. O crer é realmente se agarrar, se prender, porque no hebraico, a fé no hebraico, o povo hebreu, eles eram alguém muito literal. Quando se falava de fé para eles, imaginemos que você está se afogando e passa um tronco. E você se agarra. A fé para eles é isso, é se agarrar. Então quando nós cremos e falamos que eu tomo posse daquilo que Cristo fez na minha vida, eu começo ao processo da justificação. Mas há um terceiro ponto, o processo da confissão. Esse processo da confissão foi estabelecido por Deus, foi estabelecido pelo Rei Jesus, foi estabelecido pelo apóstolo Paulo, porque há algo muito notório. Eu não sei como é que funciona a dinâmica espiritual, por que temos que confessar, sendo que nós já cremos. Mas o Rei Jesus fala que todo aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai. O batismo é uma forma de confissão, os nossos lábios é uma forma de confissão, mas a nossa vivência, a vida na vida, é a maior confissão de fé que nós temos. Porque eu posso muito bem vir aqui ao culto, pular, ou ficar quietinho, tá cheio do Espírito Santo, mas se eu sair e não der testemunho, não confessar com atitudes, palavras, ações, isso não caberá, porque a confissão não é somente uma confissão pública, é um ato contínuo, que dia após dia vai se renovando. Essa é a confissão que nós temos que fazer constantemente. Então esses três aspectos é o que faz a gente tomar posse da vida eterna. Não só crer que Jesus veio, eu creio que ele morreu, foi ressuscitado. Mas sabe quem que dá esse entendimento, esse discernimento, essa revelação? É o Espírito Santo. Eu posso pregar aqui por 2 horas, o pastor por mais 3, mas se o Espírito Santo não entrar dentro do seu coração, não há renovo, porque a Bíblia fala que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então se você hoje, essa é a real. Se você hoje não se identifica com o que eu estou falando, não tem problema, mas peça ao Pai, Senhor, revele a mim isso que Ele está dizendo. Eu não sinto que eu tenho que tomar posse, mas se está escrito na Escritura que eu tenho que me apossar, mude meu coração de pedra, coloque em mim a tua lei, e através das suas orações e do quebrantamento, isso vai mudar. Romanos 10:17, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus Cristo. Então se você quer ser renovado, quer ser mudado, se exponha a ambiente onde há palavra, onde há adoração, onde há mover do Espírito, que isso vai começar a quebrantar esse coração. Porque a Bíblia fala que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. O inimigo não quer perder a ti. O inimigo não quer que você mude de exército. Então ele coloca uma venda nos teus olhos. Mas quando a palavra de Deus vai entrando, essa cegueira, essa nuvem, ela vai ficando cada vez menos densa, mas é porque você está se expondo à palavra de Deus. Você está se expondo a ambiente de glória. E só vir na igreja uma vez não muda, orar uma vez na semana não muda, ler a Bíblia uma vez na semana não vai fazer com que toda essa cegueira, todas essas escamas caiam dos teus olhos. O que vai fazer que isso aconteça é você se expor a um ambiente de glória. E fala para mim, existe um ambiente melhor do que este, mais propício, onde os santos, cheios do Espírito Santo, estão aqui? Não há. Por isso que você hoje, que não entende que tem que passar por isso, está compreendendo agora, continue a se expor, peça, Senhor, liberte-me de toda a minha vaidade, de todo o meu ego, de todo o meu eu. Você sabe por que Jesus em Mateus 5:1 começa o bem-aventurado com os humildes ou com os pobres de espírito? Porque ele só pode agir em quem reconhece que precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda, ele não vai ajudar. Por quê? Porque ele é autossuficiente, ele é autodependente. Então, Jesus trouxe aquela construção no Sermão do Monte propriamente para isso. E se você hoje está aqui, que não entende, não sabia que tinha que se apropriar, não era só acreditar, tá bom, ele veio. Eu adoro um Jesus aí que falaram que ele veio e morreu por mim. Você tem que entender o que é esse morrer por você, o que é esse padecer por você, o que é esse sofrer por você. E só dessa maneira você herdará mais um direito que ele lhe deu, que é a herança.
Efésios capítulo 1, no verso 11 ao 14, eu amo isso quando o apóstolo Paulo escreve isso, capacitado pelo Espírito Santo, em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Vocês viram a construção do apóstolo Paulo? Ele começa, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, primeiro ouvimos a palavra, o evangelho da salvação, aquilo começa a produzir em nós, aquela nuvem que era espessa, por você se expor a um ambiente de glória, um ambiente de capacitados pelo Espírito Santo, aquela nuvem começa a diminuir, até chegar um momento que você vai enxergar plenamente o que Cristo está falando, e essa construção ele vem vindo, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o selo do Espírito Santo da promessa. Quando a Bíblia fala de penhor, hoje nós não entendemos, eu tive que estudar o que era penhor, penhorar alguma coisa, e buscando sobre isso, o que é penhorar alguma coisa, suponhamos que eu queira comprar uma propriedade, eu chegue ao Gabriel, ele tem uma propriedade para me vender, um terreno para vender, eu chego e falo, eu quero comprar esse seu terreno de esquina aí, cara, tá? Guarda ele para mim. Aí falou, tá, eu guardo, mas tem alguma entrada? Eu tenho que confiar na sua palavra? Como que funciona? Não, eu te dou algo de valor e você segura. Por quê? Porque essa é uma garantia de que eu vou voltar a comprar aquilo que eu prometi. O Espírito Santo na minha e na sua vida é isso. É algo que fala, olha, esse aqui é meu, tá? Ele não somente imprime as leis dentro do seu coração, mas garante a entrada ao céu. O Espírito Santo é como se fosse um protocolo para entrarmos no céu. Quando você chegasse na fila lá, falou, olha, você tem o Espírito Santo, protocolo tal, pode entrar. Por quê? Porque ele é o penhor, a garantia que eu e você vamos acessar e adentrar a herança de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele não é um step, ele não veio para fazer uma obra mais ou menos. Ele é tão importante na nossa vida que Cristo falou, olha, se eu não for, ele não pode vir. Se eu não for, ele não pode vir. Porque ele não veio fazer algo mais ou menos, não veio fazer algo mequetrefe, né, como diz a gíria de hoje em dia. Cristo, o Espírito Santo, ele veio fazer uma obra completa na nossa vida. Então, vocês entendem a importância de cultivar a presença do Espírito Santo? Porque ele começa imprimindo a lei, a vontade do Pai dentro do nosso coração, mas ele também serve de garantia, também serve de penhor para adentrarmos ao céu. Oh, glória! Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia, eu peguei uma tradução difícil, acho que escreveram em 1950, eu não entendia nada do que estava escrito. Começava a falar, eis que não tosquenejará, não sabia nem pronunciar isso. Lia, falava concupiscência, eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não compreendia nada, mas eu pedia, eu falei, Senhor, me dá o discernimento, me dá orientação, ensina-me como eu devo ler, como eu devo compreender. E quando eu comecei a ler as Escrituras, como todo mundo começa por Gênesis, né? Por isso que a orientação de alguém mais velho vai falar, olha, começa o Novo Testamento, porque o Novo explica o velho apronta para o Novo. Então a gente tem que buscar orientação na nossa caminhada. E eu buscando, sem orientação, todo soberbo ainda, li em Gênesis algo que tocou meu coração, me deu até uma certa inveja branca, um ciúmes branco de Adão, que diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. A palavra andar aqui do hebraico, falado halak, quer dizer andar, caminhar, ir e vir. É realmente uma presença física. O Pai, Espírito, se materializou para estar presente com os teus filhos. E quando eu li aquilo, eu não entendia por que Adão abriu mão da presença física do Pai. E também questionava, Senhor, poderia ter sido eu estar lá do seu lado, né? Talvez eu não comeria do fruto. E eu começava a questionar, falar, Senhor, por que ele pôde desfrutar de algo tão grandioso, a tua presença? E hoje eu estou aqui no mundo tão contaminado, tão distante de ti, onde a minha comunicação é pelo Espírito, mas haverá um momento que eu creio que Cristo vai restaurar tudo isso para nós. Mas eu nesse questionamento, nessa indagação, eu compreendi que a Bíblia fala sobre uma trindade, né? A trindade na unidade, coeternos, coiguais, consubstanciais. E eu compreendi que a obra
da criação, normalmente, ela é tida ao Pai. Não que o Filho e o Espírito Santo não estavam. A obra da redenção é atribuída ao Filho. Não que o Pai e o Espírito não estavam. A obra da regeneração da nossa vida, da nossa alma, é atribuída ao Espírito Santo. Novamente, não que o Pai e Jesus não estavam. Então, eu orando naquele momento de discernimento, pedindo clareza, eu compreendi que Jesus, ele veio, o Espírito Santo, ele está, mas haverá um momento em que o Pai caminhará ao meu e ao seu lado. Essa foi a herança resgatada por Cristo Jesus, a presença física do Pai. Então toda aquela minha inveja por Adão já passou, porque eu sei que foi resgatado isso, que no mundo vindouro eu vou poder desfrutar dessa herança. E eu ficava muito contente quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração isso, porque eu lembro-me de também lendo, a Bíblia fala quando o povo de Levi, eles não teriam proporções na terra, né? Porque a Bíblia fala, eu serei a sua propriedade. Eu falava, meu Deus, eu posso ser propriedade do Senhor? Mas lendo que o Espírito Santo, lendo que a manobra que Jesus Cristo trouxe até nós, hoje eu e você somos sacerdotes, somos propriedades, somos nação santa por conta dele. Então foi resgatado as promessas e os planos de Cristo para nós, através do sangue do Cordeiro. E eu sempre me alegrava, eu sempre via isso, entendia e compreendia, Senhor, continue me dando mais essas instruções, esse esclarecimento, porque quanto mais a gente entende, mais a gente se aprofunda. Irmãos, não existe adoração sem rendição. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vem e canta hinos, mas é da boca para fora, porque o nosso espírito ainda não entendeu o que está sendo cantado. E eu lembro que desde menininho, cresci na igreja, eu cantava muito, fazia parte da mocidade, mas eu não entendia o que eu estava louvando. Eu gostava da batida, eu gostava do ritmo, eu gostava do som, porque o meu coração ainda não era rendido. Eu não compreendia que Jesus Cristo era o Salvador, que Jesus Cristo é o Rei, mas eu cantava. Mas o dia que eu compreendi, o dia que o Pai tirou as escamas dos meus olhos, eu me prostrei diante dele, eu compreendi todas as Escrituras. Eu compreendi toda a promessa, tudo aquilo que eu cantava na minha mocidade, eu compreendi a profundidade, a beleza, que não era somente uma emoção, mas o meu espírito testificando e cantando ao Pai. Toda a revelação foi me dada através da bondade de Cristo. Eu peço a vocês hoje, entendam o que vocês estão cantando, mas vocês não vão entender apenas buscando a etimologia, buscando a palavra, o que é salvação. Fala, olha, Gabriel, eu li que salvação é quando alguém te resgata, mas entenda esse resgate segundo a luz da Bíblia, não segundo o óculos da humanidade, não segundo o prisma da humanidade. Entenda as letras, o que é cantado, o que é louvado, quando você declara que Jesus, ele é o seu Senhor, você declara que ele é o seu dono. Essa é a proporção de Senhor. Nós temos hoje o Senhor como alguém que é superior a nós, alguém mais velho, mas o Senhor se resume a dono. Então quando você fala que Jesus é seu dono, você fala que você não tem vontades, que você faz o que a Ele agrada. Então quando você fala, não, Jesus, Tu és o meu Senhor, mas sai daqui e faz tudo ao contrário, opa, você não entendeu o que você cantou. Opa, seu coração não está rendido ainda. Mas tudo bem, há uma progressão, mas não permaneça, não fique nessa mesmice por muito tempo. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Hebreus 5:11, daqueles que já eram para ser mestre pelo tempo decorrido no Evangelho, mas alguém tem que voltar e ensinar os rudimentos da doutrina de Cristo. Por quê? Porque não compreendeu, só falou da boca para fora, não teve um coração rendido. Vem aqui, talvez você faz parte do ministério de louvor e não tem problema, tá? Você canta, você adora, mas ainda não compreendeu a profundidade das palavras que estão sendo ditas. Então, quando você compreende uma ministração, quando você compreende o que está sendo dito, todo o seu ser ele se renova, todo o seu ser ele se enche. Há um texto que eu gosto muito, que se encontra em Apocalipse, no verso 21, do 3 ao 7, que diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto,
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. A herança da salvação são para os filhos. A herança da presença de Deus são para os filhos do Senhor. Esse é mais um direito que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A herança de estar com Ele não é para uma pessoa boazinha, não é para aquela pessoa que sorri para todos, mas é para aquela pessoa que esteve rendida, porque a Bíblia fala de crer, e crer é realmente entender. Talvez você está aqui, rendido fisicamente, mas não espiritualmente, e esse é um problema, porque você não foi salvo ainda. Quando você não entende a revelação da palavra, você ainda não é um salvo, você ainda não tem o selo do Espírito Santo, mas você está no caminho. É um caminho, há uma progressão. Então peçam por esse direito, porque ele já foi nos dado. Quando eu dou um presente para alguém, suponhamos que eu entrego um presente ao Lucas, se ele não aceitar o presente, ele volta para mim. Então esse presente ele foi comprado por Cristo, ele está com as mãos estendidas, mas se você não pegar, não tomar posse, voltará para mim, e você estará apenas fisicamente adorando. Mas o que Cristo quer é que aqueles que adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é entender a quem eu estou adorando, compreender o que eu estou cantando e para quem está sendo direcionada essa glória. Há uma redenção para os filhos de Deus, e se você é um filho de Deus, você vai entender tudo o que é dito aqui espiritualmente. Mas se você hoje, ouvindo essas palavras, fala assim: Gabriel, eu não compreendo ainda dessa maneira que você está falando, mas eu quero. Ótimo, já é um meio passo, já é meio caminho andado. Continue, não estou aqui para te desanimar. Aliás, eu estou aqui para te incentivar a continuar nessa caminhada, se expondo a esse ambiente de glória, de renúncia, porque assim, aprove o Senhor que os seus olhos serão abertos e você será tido como filho de Deus. Há um versículo que eu amo, que quando eu li pela primeira vez, eu tive que reler várias vezes para poder compreender se era isso mesmo, se eu estava interpretando da maneira certa. Se encontra em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 12. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Vai haver um momento em que nós conheceremos Cristo da mesma maneira, da mesma forma que Ele nos conhece. A Bíblia fala que Ele conhece, que Ele sabe quantos cabelos temos na cabeça, se bem que é mais fácil de contar na cabeça de alguns do que dos outros, né? Mas, entretanto, porém, todavia, vai haver um momento em que todo esse mistério, tudo isso que está escuro, obscuro a nós, vai ser revelado. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem aos homens e aos filhos dos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Mas vai haver um momento que essas coisas ocultas serão totalmente desvendadas. Imagine você tendo uma aula de física com Jesus Cristo, uma aula de química com Jesus Cristo, uma aula de redenção com Jesus Cristo. Isso é conhecer plenamente, conhecer quem Ele é, provar de quem Ele é. E haverá um momento em que eu e você, nós que somos filhos de Deus, por conta de Jesus Cristo, conheceremos e entenderemos todos os mistérios, passados, presentes e futuro. Porque essa é uma promessa. Se está escrito no livro da vida, no livro que nos dá a vida, eu creio. Para finalizar, qual foi o mandamento que Cristo disse? 2 sacramentos, foi o batismo e a ceia. A ceia é tido como um momento de comunhão, um momento de união, um momento solene. Ouvimos aqui todo segundo domingo do mês, o pastor ministrar sobre a ceia do Senhor, o significado, o entendimento, porque é algo profundo o assentar-se à mesa, o comungar, o partir do pão, há algo que realmente temos que entender na sua profundidade. Vocês sabiam que Cristo está sem comer e sem beber por mim e sua causa?
Ele fala, olha, eu não comerei até que vocês estejam comigo. Então nós fizemos Cristo jejuar. O que eu quero dizer? Que Cristo está aguardando um momento solene para Ele compartilhar a mesa comigo e contigo. Ele está aguardando um momento em que todos os teus filhos estarão com eles, assentados na mesa, partilhando com Ele. Entendemos que a Bíblia converge em Cristo. Tudo o que foi escrito foi para que Jesus Cristo fosse revelado. E trazendo um pouco desse entendimento, eu entendi que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo. A lei que ele falava era a lei mosaica, foi colocada uma nova lei, a lei dele, e tudo convergiu nele. Eu falei, Senhor, os 10 mandamentos divididos em 5 partes, é o quê? Em 2 partes, perdão. É a minha interação com o Pai e a minha interação com os meus irmãos. Eu falava, mas e o sábado? Como fica o sábado? E eu orando, buscando a Deus, porque eu gosto de ter respostas, não para debates, mas para esclarecimentos. Porque já houve momentos da minha vida que eu tinha dúvida, ia perguntar para alguém, a pessoa não explicava, explicava mais ou menos. Então eu falava, quando eu for crente eu vou saber explicar aí o que eu perguntar para mim. Então por isso que eu perguntava, Senhor, e não tem uma fonte melhor para perguntar do que quem criou tudo, né? E eu perguntava para ele, Senhor, como fica o sábado? Porque a Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado. Em Romanos, se eu não me engano, fala que aqueles que fazem diferentes de dias e dias, mas não tem importância, porque não existe mais dia sagrado. O dia foi cumprido em Jesus. Eu falei, Senhor, tudo bem, a lei o Senhor cumpriu. Quando Jesus estava falando com os fariseus, ele falou, vocês leem as escrituras, elas testificam de mim. Eu falei, Senhor, eu compreendi. Os mandamentos de Jesus Cristo, amarás o teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e eu já estou cumprindo, não matarás, não furtarás, não terá imagens perante ti. Mas e o sábado? Como fica no sábado? A Bíblia fala que a construção começou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no sétimo ele descansou. Mas em Isaías fala que Deus não se fadiga, que Deus não se cansa. Então não foi uma criação, não foi um descanso porque ele cansou, que foi uma obra muito difícil para ele. Ao contrário, ele construiu tudo através da sua palavra. Imagine só se esse Deus empenhasse toda a sua força para criar algo. Somente através da palavra dele. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos neste mundo veio através do simples falar de um Deus todo-poderoso. Então ele não se cansa, porque a Bíblia fala que ele não se fadiga. E eu buscando entendimento, Senhor, como que funciona isso, qual é a dinâmica, qual é a didática de tudo isso que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. E eu entendi que Cristo, ele começou a sua obra. Cristo, ele começou o seu trabalho, ele veio até nós. E a Bíblia começa a relatar das últimas semanas de Jesus aqui na terra. E ele começa a dizer que ele veio para um propósito, que ele veio para um fim, lembrando que tudo converge em Jesus. Isso é muito importante de entender. Então, quando Cristo veio e a última semana dele ele foi traído, foi levado, foi chicoteado, a Bíblia fala que ele foi crucificado numa sexta-feira. Qual foi o último dia da criação de Deus? Numa sexta, porque ao sábado ele descansou. Então, no último dia dele, Cristo ele padeceu numa sexta-feira, mais ou menos umas 3 horas da tarde, se não me engano. Ali, ele fez o que o Pai fez lá no começo. Ele concretizou a sua obra. E quando ele foi sepultado, ele descansou de toda a sua criação, porque ele veio para um propósito. E o propósito dele foi vir para aquela sexta-feira, para morrer por mim e por você. E a sexta-feira é tido como o último dia da criação, porque foi o último dia do trabalho de Cristo aqui. Depois ele pôde repousar aqui, e ainda não repousou, porque ele desceu ao inferno, pegou a chave e pregou para o espírito em prisão. Ele não pregou falando assim, olha, eu vim libertai-vos. Não, foi uma apresentação. Falou, sabe aquelas escrituras que vocês falavam? Testificavam de mim. Então, o sábado, ele representa como o descanso do Senhor de toda a sua redenção por mim e por você. Mas não é um descanso físico, mas sim um descanso para se cumprir nele, porque tudo converge em Cristo.
Deus, o Pai, descansou no sábado, já testificando que um dia haveria alguém que cumpriria uma obra, que traria redenção, que todo esse jardim que ele criou, esse mesmo homem, nos colocaria nesse jardim. E da mesma maneira como houve essa sequência de criação, ele descansou, sexta-feira foi a última obra de Cristo, ele descansou testificando: eu sou o Criador do universo. Eu sou aquele que as Escrituras testificam falando que eu sou o grande. Então eu compreendi que Cristo, ele padeceu na sexta, descansou no sábado. É uma alusão quando ele diz: eu sou antes de Abraão. Eu sou aquele que Abraão olhou e prefigurou e se alegrou no meu dia. Cristo, tudo se converge em Jesus, por isso que temos que entender isso. E voltando ao exemplo da ceia do Senhor, há um versículo em Levítico 22, 10 e 11 que diz, ele está falando sobre as ofertas consagradas. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem os hóspedes do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem da casa do sacerdote, este poderão comer o seu pão. Porque os sacerdotes, eles recebiam a oferta, e dessa oferta era o alimento, o consumo diário dele. A Bíblia fala que das ofertas sagradas, aquelas que eram consagradas, somente o sacerdote e os seus filhos poderiam comer. Estranho, estrangeiro, escravo não poderia, a não ser que eles fossem comprados pelo sacerdote. O que isso vem trazendo para nós? Se tudo converge em Cristo, nós que éramos escravos, prisioneiros, éramos gentil, povo estranho, quando Cristo nos comprou com teu sangue, nos tornamos filhos e poderemos ceiar com Ele, porque em Apocalipse 19, do verso 7 ao 9, fala das bodas do Cordeiro, do momento específico onde Cristo ceará com os teus filhos, e nós que não poderíamos, não tínhamos o direito, somente os israelitas, de assentar àquela mesa, ele fala: eu comprei a ti, sente-se comigo e ceie junto comigo. Davi é uma prefiguração, uma tipologia de Cristo, não como Melquisedeque, mas algo que aponta a Cristo. Segundo o livro de Samuel, vocês devem conhecer muito bem a história de Mefibosete, a história que é de um homem que era filho de Jonatas, a história de um homem que, quando o seu avô e o seu pai morreu, Davi assumiu o trono, e Davi, de compaixão, falou: olha, sobrou alguém da linhagem de Saul a qual eu posso honrar, porque Davi sempre quis honrar aquele que era superior a ti. Aí ele encontra Zipa e diz assim: olha, existe um homem lá na terra de Lodebar. Terra de Lodebar, traduzindo para nós, é uma terra de esquecimento, uma terra de sem alimento, uma terra seca, uma terra sem plantio. Esse é o contexto original. Trazendo para nós, é como se nós fôssemos um Mefibosete numa terra seca, árida e morta. O rei Davi fala assim: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandou o seu servo, assim fará o teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. A ceia do Senhor, aquela que nos aguarda, são para os filhos do rei. O rei comprou a minha e a sua passagem. O rei já pagou a conta por mim e por você, porque esse é o direito do filho, se assentar à mesa junto com ele e poder ceiar, o momento mais solene de comunhão, partir o pão e poder ouvir as palavras da vida eterna diretamente dele. A Bíblia fala que no céu não haverá sol, porque ele resplandecerá a todo lugar. No céu não haverá choro, sabe por quê? Não haverá presença do pecado. E esse é um direito que eu e você temos, direitos de desfrutar. O João pode subir aqui com o Ministério de Louvor, finalizar. E talvez vocês perguntem como funciona, como eu faço para ter acesso a esse direito. É como o texto que eu li. Você tem de aceitá-lo, você tem de crer que ele veio por mim e por você. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10, diz assim: se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o seu coração credes que o Pai, que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com os lábios se confessa para a salvação. Se você quer hoje se tornar um filho de Deus, se você quer hoje ter acesso a todos esses direitos que Jesus Cristo colocou para mim e para você, tu tendes de fazer isso.
confessar a Ele e crer que Ele é o Salvador da sua vida, e crer que Ele é quem pode mudar, e crer que Ele é quem pode colocar, transportar você naquele reino. A Bíblia fala que nós éramos escravos, os filhos da desobediência, mas Jesus Cristo nos transportou para o reino, nos colocou nele. O selo que você tem há um propósito, é chegar até o céu. A impressão que você tem das leis na sua mente, no seu coração, tem um propósito de te levar até o céu. A Bíblia fala aqui no Apocalipse 21, que tudo isso só está disposto para aqueles que perseverarem. O vencedor herdará essas coisas. Cristo, ele nos capacita com o Espírito Santo por um único motivo, para a gente chegar até a nossa linha de chegada. Não sei se vocês sabem, mas o cristianismo é chamado como o caminho. Se vocês lerem o livro de Atos, a Bíblia vai falar que o evangelho é o caminho. E o caminho tem o quê? Um destino. O destino é o céu. Mas essa jornada ela é complicada, difícil para mim e para você, porque temos a semente do Adão em nós. Temos a semente do pecado. Temos a semente daquilo que é corruptível dentro da nossa vida. Por mais que o pecado habite em mim, eu não habito mais no pecado. Porque quando temos o Espírito Santo, temos o domínio sobre o pecado. É isso que a Bíblia está falando. Eu te dei um caminho, passamos pela porta que é Jesus Cristo, fomos selados, as leis deles foram impressas em nós, temos o penhor da salvação, temos o penhor da vida eterna, mas por um único motivo, para a única finalidade, você poder atravessar esse caminho e chegar ao reino dos céus. O direito dele é a capacitação dia após dia de você chegar ao seu destino, que é o reino dos céus. Não pense que Jesus veio te trazer vida somente aqui. Não pense que Jesus veio tratar suas feridas e suas mágoas apenas para você se sentir bem. Há uma finalidade para tudo isso. Ele quer um dia ceiar com todos os teus filhos, sentado numa mesa, comungar com o pão e poder falar: eu sou o seu Deus e você é o meu filho. Eu lhe comprei. E se talvez tenha alguém aqui hoje que quer se tornar um filho de Deus, você pode fazer isso no seu lugar, porque aqui não é um ambiente diferente daí. Aqui não tem mais fogo, aqui não tem mais unção. Mas Cristo fez um ato ousado. Quando a Bíblia fala que ele estava com a cruz, sabe o que isso significava na cultura? As pessoas que olhavam de fora falavam: esse homem é um homem condenado, é um homem morto. E todo esse trajeto, um trajeto de vergonha e vexame. Será que você tem a mesma ousadia que ele teve de atravessar carregando a cruz, que as pessoas olhassem para você e falassem: esse homem, essa mulher é uma pessoa morta, é uma pessoa que está com a vida acabada? E é isso que Cristo quer. Ele quer matar a você, ele quer matar seu ego, ele quer matar seu eu, para que o Espírito dele vivifique em ti. Mas para isso tu precisas carregar essa vergonha, para que todos vejam que você aceita aquele que te aceitou de antemão. Se tem alguém que realmente quer tomar posse desse direito, se você tiver a ousadia de vir aqui à frente, faremos uma oração. Se não, está tudo bem. Se você compreende que você não está nesse nível de entendimento da palavra, está tudo bem, continue se expondo ao ambiente de glória. Mas o que eu te peço, não pare. Não pare, porque o presente ele só é recebido por quem aceita, tá, gente? Se você não aceitar, ele vai retornar. Mas saiba que há pessoas que estão ansiando para um dia ouvir uma palavra de libertação e de cura, ouvir uma palavra de que você tem o direito à vida eterna, de que você é propriedade exclusiva dele, de que você tem um dono, de que você tem um Deus, de que você tem alguém que peleja as tuas guerras, que você não precisa fazer nada, apenas confiar nele. Você não precisa mais brigar com o vizinho da direita e da esquerda. A sua luta não é mais contra a carne, contra a sangue, mas contra o Espírito. Há alguém que luta por você, e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. E se você quer tomar posse da vida eterna, quer tomar posse desses direitos de filho, o momento é este. Se você não quiser, oro para que tenha outro momento, mas se aproprie daquilo que Cristo preparou para mim e para você de antemão. Você é filho, você é escolhido. Tome posse desse direito, porque esse direito custou caro para ele. Esse direito não foi pago com ouro, não foi pago com pratas e nem pedras preciosas, mas a tua salvação foi a morte de um Deus. Esses direitos, eles foram promulgados para você através da morte de um Deus.
Então, lave a sua veste no sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Adentre o Santo do Santo com ousadia e caminhe até a salvação, porque a finalidade de tudo aqui é chegarmos ao céu. Essa foi a ministração que o Espírito colocou no meu coração. Agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.